Ei, deusas, como estão? Voltei neste lookinho e hoje eu vou falar sobre excesso de tela, excesso de informação, libido, imaginação erótica, permissividade, coisas do tipo. Então, se você achou que esse tema pode ser interessante, fica nesse vídeo que acho que você vai gostar. Esses dias eu comentei sobre esse assunto lá no Insta e a galera curtiu, assim, teve gente que falou, meu Deus, alugou um triplex na minha cabeça, enfim. Não achei que era pra tanto, mas pode ser que tenha ajudado, né, então essa pessoa se dá conta de algumas coisas que ela não tinha pensado sobre. Enfim, o que eu tava falando, né? Eu tava falando de como excesso de tela que a gente vive hoje afeta diretamente a nossa libido, enquanto desejo sexual aqui, tá? Eu tô falando. Porque eu já falei, né? Libido não é só isso, pipipipopopó. Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar ou mesmo lá no Insta, porque eu já falei isso várias vezes. Mas eu vou usar aqui a palavra libido enquanto desejo sexual, tá bom? Vontade de ter relação ou mesmo de se tocar, combinado? E o que excesso de tela tem a ver com isso, gente? Bom, eu fiquei refletindo sobre esse assunto porque, primeiro, eu vi uma postagem sobre controle de tela para criança, de uma pediatra. Era um post até, acho que patrocinado, que apareceu para mim. Falava inicialmente o seguinte, né? Tempo ideal de tela de acordo com a idade da criança. Nenhuma tela, 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. E aí ela discorria por quê? Por que não é legal, né? A criança ter excesso de tela, a gente já sabe algumas coisas, né? Isso afeta o desenvolvimento da fala, desenvolvimento de emoções e tal. Mas uma das coisas que essa pediatra estava falando é que a criança, ela precisa de tédio, basicamente. Só que o tédio leva à exploração da imaginação. E ela tava falando, a exploração da imaginação para criança normalmente acompanha barulho. Então, como os adultos, inclusive ao redor, não querem lidar com isso em relação à criança, o que você faz? Oferece tela, né? Inclusive os pais muitas vezes oferecem porque veem que as pessoas estão olhando, estão julgando, né? Então as pessoas ao redor também são corresponsáveis por isso. Enfim, então você oferece tela, a criança fica quietinha, digamos assim, né? E pronto, não perturba os adultos ao redor, por exemplo, sei lá, num restaurante, né? É assim que as pessoas pensam. Só que, se ela tá entretida ali na tela, ela não tem trabalho nenhum de se entreter, né? E os adultos ao redor dela também não tem trabalho nenhum em entretê-la. Ela não precisa usar a imaginação dela, ela não precisa ficar criando, né, espaços, criando fanfics, criando ideias na cabeça dela do que fazer, tipo, acho que eu vou desenhar, acho que eu vou brincar de massinha, acho que eu vou fingir que eu tô num castelo, acho que eu vou fingir que eu tô em tal lugar, sei lá, qualquer coisa que seja, né? Ela tá ali consumindo conteúdo de forma muitas vezes involuntária, coisas que, né, não é ela que tá buscando, que fica emendando um vídeo no outro, né? Por exemplo, o YouTube, né? O YouTube, ele vai sugerindo, né? Vídeos, se você deixar aqui, ele vai rolando, né? Então, você bota um vídeo pra criança, aquilo vai rolando. No aplicativo vizinho, é muito isso que acontece, né? Você entra lá, tipo assim, você não escolhe, você fica rodando infinitamente pra ver o que aparece pra você. E isso não te dá trabalho nenhum, né? Você não tem que pensar, eu quero pesquisar sobre tal coisa, sobre livro, sobre videogame, sobre alimentação saudável, exercícios que eu posso, sei lá, qualquer coisa. Aquilo vem pra você de uma maneira espontânea, né? O algoritmo traz pra você. E isso libera, gente, dopamina no cérebro, entendeu?
tipo cassino, sabe? Tipo cassino, tipo apostar, né? Coisas que liberam dopamina rápido, sabe? Isso tá ligado à área de recompensa do cérebro. Então a gente vicia de fato de ficar ali, né? E tô falando tudo isso da criança, por quê? A pediatra seguia falando o seguinte, né? Que tá tudo bem a criança se entediar de vez em quando também. E que os adultos não são responsáveis por entretê-la o 100% do tempo. Que ela tem que aprender a se entreter. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Inclusive da imaginação, do cognitivo, de lidar com as próprias emoções, de autoconhecimento, de autopercepção, enfim, né? Então, ela tava falando tudo isso, né, sobre criança, e aí eu fiquei refletindo isso, fazendo um paralelo com os adultos. E aí fiquei pensando. E nós, adultos, a gente não precisa regular tempo de tela? Nossa saúde mental tá, ó, lá em cima, né? Nós estamos ótimos, estamos bem pra caramba. A gente pode consumir tela doidado. Enfim, primeira coisa, pensei nisso, né? Aí depois eu também fiquei pensando, né? O quanto isso não pode afetar a nossa libido. E, cara, eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque é o seguinte, a gente tá acostumado hoje nesses algoritmos que ficam trazendo informação pra gente o tempo inteiro. E muitas vezes informação não solicitada. Às vezes até coisa que a gente não quer mais ver, que faz mal pra gente, ou que a gente já saturou. Enfim, porque normalmente a gente quer entrar pra relaxar, né, na rede social. Tipo, eu quero ver uma coisa divertida, eu quero relaxar. De modo geral, a gente usa muito como entretenimento, né? Enfim. Então a gente entra ali e fica consumindo o negócio. Não tem que ficar pensando, né? Muitas vezes você não tem nem que pensar. Você só fica ali consumindo, né? E o quanto isso também vicia o nosso cérebro. Porque a gente também desaprende a encarar o tédio. Aí tem outras questões envolvidas, né? A gente vive numa sociedade de produção extrema, que a autoprodutividade é super valorizada. O capitalismo condena praticamente, né, o descanso. Então, nossa, você se sente culpado, você está sem fazer nada. Você está descansando, né? Essa coisa do fazer nada, tipo assim, não existe, né? Até o nosso fazer nada é fazer alguma coisa. Ver uma série, ver um filme, ficar na rede social, enfim, ler um livro, né? Aliás, ler um livro, coitado, se essa fosse a melhor das opções, né? Tava bom. Mas enfim, até o fazer nada normalmente é fazer alguma coisa envolvendo entretenimento. Mas pensem comigo, o quanto a gente fazer isso também vicia o nosso cérebro, desacostuma a gente do tédio, a gente se desaprende também, se é que um dia a gente aprendeu, a se entreter, né? A nossa imaginação, coitada, também fica como se fosse atrofiadinha, né? E a gente vai levando. Só que a gente não entende. A gente não entende por que a gente tá ansioso, a gente não entende por que a gente tem crise de ansiedade, por que a gente não dorme bem, por que a gente não acha nada mais interessante, por que a gente tá tão impaciente. E a gente também não entende por que a gente não tem vontade de transar. E por que a gente não tem nem vontade mais de se masturbar também, de se tocar? Gente, atenção, eu sei que, obviamente, não é só sobre isso. Eu tô dando um exemplo específico. Muitas vezes, tudo isso que eu tô falando é muito mais complexo. Vocês já sabem disso. Mas, enfim, a gente não pra refletir. Será que isso pode estar me fazendo bem? Será que isso pode me afetar no sentido da libido? Enfim, será que isso tudo tá colaborando de alguma forma negativa para as minhas queixas ultimamente? Enfim, a gente nem para pra refletir, né? Porém, eu tenho certeza que sim. Por quê? A libido, né? O desejo sexual, ele precisa muitas vezes ser nutrido, né? A libido, o desejo, não é necessariamente uma coisa espontânea que cai no nosso colo. Tipo assim, nossa, hoje eu acordei
com o fogo na rabeta, sabe? Isso é pontual, esporádico. Nós, mulheres, costumamos ter esses momentos quando a gente tá na fase fértil, ovulando. Isso é bem comum. Mas quanto tempo dura, né, gente? A nossa janela fértil tem aí em torno de uns 6 dias. E o resto do ciclo, né? E o resto da vida. E às vezes nem só a ovulação também é suficiente, né, pra vencer todos os outros estímulos negativos. Então essa libido espontânea, gente, é um mito que a gente gosta de acreditar e também que ensinaram a gente, né? Porque filme, livro, série mostra sempre de um lugar muito assim, de muita espontaneidade. Tipo, nossa, qualquer coisa pega fogo. Só que não. A libido precisa ser nutrida, precisa ser alimentada. A gente precisa nutrir o nosso erotismo no dia a dia. O que é que faz eu pensar em sexo? O que é que faz eu ter desejo? Né? Que tipo de posição eu gosto? Que tipo de cenário eu gostaria? Eu sentiria prazer? Eu acharia interessante? Até isso, assim, né? Então, tudo que leva a gente a pensar em sexo nutre o nosso erotismo, a nossa sexualidade. Se a gente não deixa espaço para o tédio, a gente não deixa espaço para a nossa imaginação funcionar, a gente não deixa espaço para o desejo. Porque esse espaço está ocupado por tudo, menos por pensar em sexo, menos por pensar em fantasias, sabe? Em desejos. Nada. Tipo assim, não tem como, né? Porque a gente tá sempre ocupado demais assistindo o próximo vídeo do feed. Então, como é que a gente vai sequer ficar entediada pensando, será que eu gostaria de ter relação na praia? Ou eu acho o campo, o friozinho mais excitante? Será que eu acho interessante dar uns amassos em público? Nossa, será que eu acho tal posição legal? O que é que me desperta o desejo? O que é que me desperta o prazer, sabe? Aí, minha filha, se não tiver espaço pra pensar, pra fantasiar, pra imaginar, não vai ter desejo mesmo. Vai ser tudo mais difícil. Isso sem falar na vida, né? Se você não se permite momentos de tédio, de descanso, como é que você vai explorar outras possibilidades na sua vida, né? Até enquanto interesses, de modo geral. Interesses, hobbies, sabe? Tipo, será que eu gostaria de pintar? Será que eu gostaria de aprender algum instrumento musical? Será que eu gostaria de aprender algo novo, sabe? Se a gente não deixa espaço para se questionar isso, normalmente vai ficar difícil. Não vai acontecer de uma forma espontânea. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? O que me leva agora a outra reflexão, que é sobre a permissividade na vida, né? Que também tem a ver com libido. Vocês vão entender já já o meu raciocínio. Se você é do tipo de pessoa extremamente rígida, com você mesma, com as outras pessoas, com a casa, com o trabalho, com tudo. Ou se você foi criado num ambiente extremamente rígido, de pouquíssima permissividade, ou nenhuma permissividade, como é que você acha que vai existir espaço para o prazer na tua vida? E prazer, aqui eu tô falando mais focado mesmo na questão de libido, enquanto desejo, tá? Mas pode ser para qualquer outro tipo de prazer na vida. Por quê? Se a gente é muito rígida, tem pouca permissividade, primeiro com a gente mesmo, né? E segundo com os outros, tudo sempre vai ser muito mais importante. O trabalho vai ser sempre mais importante. Lavar a louça na pia sempre vai ser mais importante. Limpar o rejunte do banheiro vai ser mais importante. Então, você vai ficar assim, enquanto tudo isso não tiver feito, eu não vou me permitir descansar, não vou me permitir transar, não vou me permitir gozar a vida ou sexualmente falando, certo? Faz sentido? Uma vez eu tava tendo uma aula na pós e uma das professoras falou o seguinte: sabe quando você vai naquela casa em que não tem nada fora do lugar? Mas tipo assim, nada, não tem nada,
Nada, gente, sabe? Aquele negócio assim, parece que você entrou numa revista de decoração. Tudo combinandinho, tudo no seu devido lugar, tudo impecavelmente limpo. E mais uma vez, eu não tô falando aqui, né, gente, que a gente tem que viver num chiqueiro e ligar o F na nossa vida. Não é isso, muito pelo contrário. Eu sou super chata aqui com o Felipe em um monte de coisas. Não tô falando sobre isso. Mas eu tô falando sobre aquele negócio, sabe, milimetricamente calculado. E eu tenho certeza que vocês conhecem um lugar assim. Então, aí ela falou o seguinte: gente, uma casa dessas, vocês acham que alguém goza ali naquela casa? Você acha que existe permissividade pro prazer? É claro que ela tava brincando, né? Fazendo uso de uma máxima, né? Pra exemplificar o ponto dela que ela tava trazendo, tá? Mas é mais ou menos por aí, né? Você acha que ali tem espaço para, vou fazer um nada aqui e me tocar? Difícil, né? E aí, quanto a gente carrega essas marcas, se a gente foi criada num ambiente assim, provavelmente a gente, né, reproduz esse ambiente de alguma maneira e segue com esse padrão de rigidez também, de não se permitir praticamente nada ou muito pouco. E ainda reforçado por todos os ideais que a gente já vive hoje nessa sociedade atual. Ou seja, que combinação de M, né? Vamos falar bem a realidade. Então, deusa, se você quer colocar a libido, o sexo, o orgasmo, né, o autotoque como prioridade na sua vida, coloque como prioridade na sua vida, porque senão não vai cair do céu, sabe? Tipo, sempre, né, o que tiver na sua prioridade vai ser a sua prioridade. Se a sua prioridade for deixar sempre a casa impecável antes de fazer qualquer outra coisa prazerosa, vai seguir assim. E eu não tô falando pra você largar tudo na vida, como já falei, tá? Eu acho que quem se identificou tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando, certo? Então, se permita mais, né? Em todos os sentidos da vida, né? Se permita se entediar. Se permita fazer nada, né? Se permita momentos de descanso, mas descanso mesmo assim, tipo, não, eu não quero ver filme, eu não quero ver série, não vou ler nenhum livro hoje, não vou pegar aqui e ficar rodando o meu feed infinito na rede social, tá? Eu vou me permitir realmente ficar aqui olhando, sei lá, o pôr do sol, tocando meu corpo, vou, sei lá, tomar um banho demorado, fazer um escalda-pés, não sei. Se permita, muitas vezes, fazer nada mesmo. Se permita se entediar e se entreter, como se você fosse uma criança. Se você fosse uma criança, o que é que você faria para se entreter, né? Para sair do seu tédio. Que pode ser uma coisa não ligada à sexualidade, tá? Só que você, como pessoa adulta, você não é uma criança, você pode e deve se entreter também de maneira adulta, tá? E eu sempre brinco, né, que o sexo é a brincadeira do adulto. Então, mais uma vez, voltamos aí nessa questão da brincadeira, tá? Então, tá tudo bem, né, você colocar a sua sexualidade, o seu desejo, os seus fetiches, as suas fantasias, o seu orgasmo como a sua brincadeira, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um likezinho, compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar do conteúdo,
Me segue nas outras redes. Eu sou muito mais presente, acho que no Instagram, mas enfim, estou em outros lugares também. E é isso, e peço desculpas por essa bagunça aqui, tá, gente? Isso aqui são as minhas comprinhas da Bienal, que ainda não guardei, pois não sei onde ficarão, certo? Um beijo e até a próxima.